Motumbá, meus amigos de axé, aqui é Luizinha de Nanã, sua Yalorixá ecológica preferida, sua defensora de direitos humanos. Todo janeiro é sempre igual. Tivemos um princípio de ano bem difícil. Moro no Rio de Janeiro. Todo janeiro é sempre muito parecido um com o outro. É sempre igual. Em 1º de janeiro, nós temos a comemoração e depois só Deus sabe. Moramos em uma cidade em que o poder público não tem interesse nenhum em resolver os problemas reais da população pobre e carente. Sei que isso é a realidade em muitas cidades do Brasil. Prefeitura e governo estadual que priorizam obras que apareçam, que ficam ao lado de grandes avenidas, atrapalhando o trânsito, principalmente nos 2 últimos anos de cada governo. São aquelas obras que deixam a gente parado, olhando as obras durante horas, parados no trânsito, uma tortura. Essas obras servem para que as pessoas pensem que a cidade, com tantas obras, ficará bonita, que no futuro teremos uma cidade linda, que o povo conclua que moraremos bem. Afinal, nós moramos na cidade maravilhosa. Mas me responda, essa cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa? Para quem? O fato é que para a grande maioria dos moradores que constituem a Zona Norte, a Zona Oeste, as periferias e favelas, onde mora realmente o povo, ela não é maravilhosa. Não é maravilhosa. Nessa parte da cidade, os benefícios nunca chegam. Na verdade, existe uma máscara que é colocada ao redor das estruturas, nos lugares mais pobres. Em janeiro, com as chuvas fortes, esta máscara cai de forma muito violenta. Sei que passamos pelas crises climáticas. Isso não é desculpa, principalmente sabendo que estas crises são decorrentes de ações humanas. Sim, elas são decorrentes de ações humanas. Nesta época, os governos falam e dão muitas mesmo desculpas. Falam que é a fatalidade, que a culpa é da chuva, que o volume de água foi muito grande, que caiu, que eles comparam o volume de água ao que cairia o mês todo. Sim, essas são algumas desculpas que eles dão. Aí, em todo janeiro, esse processo de desespero, morte, tragédias e fatalidades se repetem. Mas será que são mesmo fatalidades? Será que são fatalidades? De acordo com o dicionário, fatalidade é sinônimo de desgraça e tem o significado de característica ou particularidade do que é fatal, aquilo que não se consegue evitar. Circunstância marcada por uma infelicidade, desgraça. Sabendo do significado de fatalidade, vamos fazer um exercício? Sim, um exercício que podemos chamar de recordações de informações muito importantes. Esse será um exercício que eu proponho para vocês e que será para a gente muito útil. Por sinal,
Isso é um exercício bom para um ano eleitoral. Em 2023, nós tivemos 10 mortes pelas chuvas aqui no Rio de Janeiro. Em 2022, tivemos 3.500 pessoas desalojadas ou desabrigadas no estado do Rio de Janeiro. Mas vamos dar um pulo de 50 anos? Sim, 50 anos. Em 10 de janeiro de 1966, foram 250 mortos, mais de 1.000 feridos e 50 mil desabrigados. Vamos então agora a uma realidade muito importante e triste na cidade de Petrópolis. Levantamento da imprensa mostrou que apenas entre 1988 e 2021 morreram mais de 680 pessoas em consequência de chuva somente na cidade de Petrópolis. Os piores anos foram de 1988, com 134 mortes, 2001, com 67 mortes, 2002, com 50 vítimas, 2011, com 73 pessoas que perderam suas vidas, em 2013, com 33 vítimas fatais, e 2022 foi o pior, com 241 mortos. Em 2021, representa que o tempo não ensina e nem melhora os governantes, apesar das tecnologias que poderiam melhorar a situação de vida das pessoas. E um fato muitíssimo triste e evidente. Sim, é um fato triste e evidente. Sendo que um ano depois, em 2022, praticamente nada tinha sido providenciado pelo poder público. É muito triste isso. Como os casos são recorrentes em vários janeiros e ultrapassando janeiro, indo pelo ano adiante, podemos dizer que não existe ali fatalidade. A última coisa ali é fatalidade. A palavra fatalidade não pode ser inserida nesta realidade. Então, por que os governos não fazem algo para prevenir que tanta gente morra ou fique desabrigada? Por quê? As chuvas são esperadas. Os moradores das comunidades atingidas sabem que irão sofrer, mas o problema deles é que eles não têm para onde ir. Eles só se reconhecem naquele lugar para morar. Em situações assim, quando a gente é pobre e tem pouco, nós nos apegamos ao pouco que temos. O pavor de ficar sem nada é muito grande, é muito torturante. Eu sei disso. Como excluída e expulsa por uma prefeitura, conheço esta realidade a fundo. Quando vemos que tudo pelo que lutamos, todo produto de nosso trabalho foi para o lixo, que não nos pertence mais, que nosso trabalho foi todo ele para o lixo, espalhado nas ruas, que perdemos tudo, ficamos com a roupa do corpo. Isso é muito triste, é muito terrível. Os governos sabem que a chuva vai cair, que o rio vai transbordar, que o rio vai alagar e invadir as casas.
mas as obras não são politicamente interessantes para serem feitas nesses lugares. São lugares em que tem algumas particularidades. São longe dos centros, longe das grandes avenidas, são ainda o pior de todos os obstáculos para eles. O pior é que isso seriam obras que não aparecem. São obras para serem feitas embaixo da terra, embaixo das ruas e do asfalto. A obra é feita e tem-se que colocar um asfalto em cima, pois são obras de saneamento básico. Isso significa obras para passar cocô ou obra para passar água, obra para limpar rios, e os rios correm. Sim, os rios correm. Essas obras não têm placa de dedicatória, de inauguração. Eles não podem escrever em uma placa de bronze: esta manilha terá o nome do governador tal, ou da mãe do governador tal. Não se pode colocar isso numa manilha que está embaixo da terra. E nunca falariam: com todas as honrarias, nesta manilha vai passar todo o cocô, digamos, da Vila Autódromo, por exemplo. Vocês entendem, então, o porquê que não tem obra de saneamento básico e de distribuição de água para gente pobre? Não somos do grupo de privilegiados. Não somos da turma do asfalto. Não, nós não somos. Mas nós temos direito e devemos cobrar. Isso nós devemos fazer. Não podemos ficar esperando, calados, algo que pagamos para ter e não temos, porque nós pagamos. Toda vez que alguma criança come um daqueles biscoitos de isopor para enganar a fome, nós pagamos impostos. Toda vez que andamos nos atuais navios negreiros que recebem o nome de BRT, nós pagamos impostos ao pagar a passagem. Na verdade, somos roubados, pois se não temos o que de direito deveríamos ter, então somos enganados. Tem muita gente e tem muito tempo que somos enganados. Há muito tempo que nós somos enganados por essa gente. E como até nossos avós e tataravós foram enganados, a luta não é só um direito, passa a ser um dever. Em nome de nossos ancestrais e de nossos filhos e dos filhos de nossos filhos, lutar passa a ser um dever. Pois não podemos continuar neste eterno sofrimento e viver à mercê de promessas que não são cumpridas, pois o esquema é assim: a chuva cai, muitos morrem, o povo perde tudo, o povo chora, o povo se desespera, os governos municipais e estaduais pedem ajuda ao governo federal. O governo federal lança medidas de apoio aos municípios. Iniciam-se as doações. Estas chegam.
pois o povo é solícito com o povo. Mas voltando à questão, o dinheiro chega. Uma hora o governo federal manda o dinheiro, mas o dinheiro some. Sim, o dinheiro some. O novo fim de ano chega e um novo janeiro chega. E assim a chuva volta no novo janeiro. Assim, uma questão. Às vezes tem um revezamento de cidade ou de bairro para ver qual que vai ficar pior. Isso serve para disfarçar, pois se todo ano for na mesma cidade ou todo ano for no mesmo bairro, vai ficar muito evidente que nada foi feito. Às vezes também isso acontece. Por muitas vezes, o mesmo bairro sempre é castigado. E é o que está acontecendo, por exemplo, na cidade de Petrópolis, infelizmente, em que a imprensa, ela diz que nada foi feito porque sempre são recorrentes os casos de morte e inundações. Mas o importante para todos vocês é prestarem bem atenção, principalmente nesse ano, todos esses fatos. Nós estamos entrando no ano eleitoral e vocês têm que verificar todas essas coisas, estudar com muito cuidado todos esses pontos. Para quê? Para que vocês tenham conclusões boas ao votar. Façam isso com carinho. Prestem bem atenção. Vejam o que cada político está fazendo de acordo com o que ele prometeu. Pense bem, pense com carinho e veja o que está sendo feito na sua cidade. E lute. Antes de tudo, lute. Lute não é só um direito. Lutar é um dever também. Em nome não só dos outros, da sociedade, mas de você e de sua família. Um beijo no coração de todos vocês e meu Mutubá.